presença do Senhor. O meu nome é Cleide Valverde, e nesses breves momentos eu vou estar compartilhando uma palavra que o Senhor tem colocado diariamente no meu coração. Mas eu quero pedir às minhas irmãs que estão aqui presentes, né, que deixem o seu like nesse vídeo, que compartilhe essa palavra, porque essa palavra é uma palavra que vai trazer força, vai trazer ânimo às pessoas, porque a palavra de Deus, ela é viva, é eficaz para destruir as mentiras do inferno. E o Senhor nos diz que é na nossa fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa. E se hoje você está fraco, aleluia, Deus, ele tem uma palavra que vai te trazer renovo. Amém? Vamos orar em nome de Jesus para consagrar esse tempo diante do altar do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nesse momento eu coloco minha vida diante do teu altar. Quero te agradecer por esse privilégio de estar aqui reunida com as suas filhas, Pai, em nome de Jesus, para falar do teu amor, da tua palavra. Que eu venha me diminuir nessa noite, que o Senhor cresça, que seja tão somente feita a tua vontade, que é boa, que é perfeita, que é agradável. Fala nossos corações. Desde já eu repreendo tudo aquilo que veio de encontro à tua palavra, caia por terra, em nome de Jesus. Abençoa essa internet, Pai, em nome de Jesus, e que tudo seja feito para louvor da tua glória. Amém? Glória a Deus. Eu tenho uma palavra para compartilhar com meus irmãos, que está no livro de Atos, Atos 3, a partir do versículo 7, que diz assim: E, tomando pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e atrelos se firmaram. Amém? Glória a Deus. Nessa passagem de Atos, fala sobre a cura de um homem coxo. Era um homem que tinha problema, né? Nos seus pés, nas suas pernas. Existiam muitas pessoas com esse problema, com esse tipo de paralisia. Nós já ouvimos falar também na palavra de Deus de um homem, né? Que ele era paralítico e que os amigos dele levaram ele até Jesus, né? Colocaram em uma cama e desceram com uma corda, aleluia, pelo telhado, para que ele pudesse ter esse encontro com Jesus. E nessa palavra, no versículo 1, diz que Pedro e João subiam junto ao templo à hora da oração. E essa hora era a hora nona. Veja só, os apóstolos estavam se dirigindo ao templo para falar com Deus, para orar. E nessa caminhada dele, havia um homem, né, que tinha uma rotina. Esse homem era levado também à porta do templo. Só que esse homem tinha a característica de um homem coxo, um homem que tinha problema nos seus pés, um homem que não conseguia ficar em pé. E aquele homem vivia em uma condição humilhante. Ele ficava à porta do templo pedindo esmola. E aí chega Pedro e João, os dois apóstolos. A palavra diz que eles subiam até o templo. Pedro e João estavam se dirigindo à casa do Senhor. E aquele homem estava se dirigindo à porta para mendigar. Pedro e João, aleluia, iam falar com o Senhor. E aquele homem iria estar naquela condição de humilhação, esperando que alguém desse uma esmola. Eu não sei como é que você tem passado. Eu não sei qual é a situação que tem causado vergonha na sua vida, mas hoje Deus ele tem uma palavra de cura, uma palavra de libertação. A palavra de Deus nos diz que vós estáis limpo por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então abra seus ouvidos, porque o Espírito Santo está falando aos nossos corações. E aqui, seguindo o texto, era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe ele era coxo, e o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entrassem no templo. Né? Aquele homem ficava em uma posição do lado de fora do templo, do lado de fora da casa do Senhor, e ficava numa condição humilhada, né? Pedindo, se humilhando ali, pedindo esmolas, né? A palavra diz que aquele homem ele tinha uma enfermidade já desde o ventre da sua mãe. Então, aquele homem nasceu já com deformações, ao ponto que ele não conseguia ficar de pé. E o que Satanás ele quer fazer?
ele quer trazer a vergonha, ele quer deixar você numa situação humilhante. Aquele homem não olhava para cima, aquele homem ele olhava para baixo, porque a vergonha dele não permitia que ele olhasse para cima. Creio eu que ele estendia, aleluia, somente as mãos, esperando que alguém passasse e se compadecesse e lhe desse esmola. Mas a posição que Pedro e João eles estavam de pés. A palavra disse que eles subiam, eles estavam seguindo para o alto, aleluia, porque eles estavam subindo ao templo. E o templo era um lugar que era acessível a todos os povos, diferente da antiga lei mosaica, porque na antiga lei mosaica o templo não era aberto para todos os povos, né? Somente o sacerdote podia adentrar no tabernáculo, e as pessoas ficavam de fora, e homens que tinham defeitos, né, não podiam entrar, mas o véu foi rasgado, Jesus Cristo foi entregue na cruz do Calvário como oferta, né, e o seu sangue foi vertido, e hoje nós temos acesso ao Pai, mas aquele homem não enxergava, a sua deformação, né, fazia com que ele ficasse, com que ele aceitasse aquela condição de miserável, porque a palavra diz que ele era coxo, tinha uma deformação, tinha uma deficiência, uma paralisia que já vinha desde quando ele estava no ventre da sua mãe, e também ele era mendigo, uma condição miserável. E o texto segue, versículo 3, o qual vindo Pedro e a João, que iam entrando no templo, olha a condição, Pedro e João estavam entrando no templo, pediu-lhe que desse uma esmola. Todos que passavam, aquele homem estendiam as mãos, pedia esmola. E Pedro, com João, olhando ele nos olhos, aleluias, disse, olha para nós. O que Pedro e João estavam dizendo com aquele homem? Tire os olhos da sua vergonha, da sua deformação, e olhe para nós, veja quem está à sua frente, são homens que estão posicionados, estão de pés, você precisa olhar para nós, para que você possa enxergar o que Deus tem feito em nossas vidas, porque aquele homem, ele não conhecia o Senhor, aquele homem via muitas pessoas entrando e saindo do templo, mas ele estava do lado de fora. Ele estava na parte exterior. Aquele homem, ele não sabia que ele poderia entrar naquele lugar, porque, como eu acabei de falar, o véu foi rasgado e todos tinham acesso. A palavra de Deus nos diz em Romanos 2:11 que Deus ele não faz acepção de pessoas, né? Em nome de Jesus, e essa graça está aqui liberada para nós. E o texto segue dizendo que o homem olhou, sim, para Pedro e para João, e esperando receber alguma coisa. Aquele homem não estava entendendo o que estava acontecendo ali com ele, né? Ele continuava com a mão dele, aleluias, né? Estendida, querendo uma esmola. Mas o que Pedro e João estavam ali para oferecer a ele era algo maior do que aquilo. A esmola, sim, poderia suprir a sua vontade, a sua necessidade momentânea, mas há poucas horas ele ia ter novamente aquela necessidade. E por isso aquele homem voltava para o lugar de vergonha. Todos os dias ele ia e vinha. E a palavra também diz um detalhe, que ele era trazido àquele lugar de vergonha. Observe que aquele homem não conseguia enxergar que a casa de Deus estava ali, com as portas abertas, dando acesso para que ele pudesse adentrar e falar com o Pai das suas necessidades. Mas para ele era muito mais conveniente ele se queixar e falar, não, eu sou verdadeiramente um homem miserável, não tem mais jeito para mim, então eu vou ficar aqui, vivendo de migalhas. Quantas de nós temos vivido uma vida dessa forma com o Senhor? Em vez de buscarmos a presença do Senhor, em vez de orarmos, de ir falar com o Pai, a gente se afasta dele e fica fora do lugar onde o Senhor está. Olha a condição daquele homem. Ele estava olhando
para todas as suas deformações, para tudo aquilo que estava defeituoso. Acredito eu que ele olhava para aqueles pés, para aquelas pernas, né? Porque a palavra disse que atelos, que significa que não tinha um equilíbrio, não tinha estabilidade, que era vacilante, né? Que havia um desequilíbrio, ele não conseguia ficar em pé, e por isso ele estava naquela condição. Mas aquele homem estava aceitando, eu não sei quanto tempo, ele passou a porta do templo, né? Pedindo esmola, mas não conseguia enxergar que ali dentro ele poderia, né? Ter um encontro com o Senhor e achar cura. Mas Pedro e João disseram, e disse Pedro, eu não tenho prata, aleluias, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Olha só, o que Pedro estava dando àquele homem naquele momento era a oportunidade dele mudar de vida, dele receber não somente uma cura física, mas a libertação e todos os sentimentos que o aprisionavam, porque a palavra nos chama a atenção que aquele homem, né, tinha essa enfermidade desde o ventre da sua mãe. Então, era algo que não era uma coisa banal, que não foi algo, né, que aconteceu com ele, que ele era perfeito e ele foi, né, tendo aquela deformação, não. Ele já nasceu daquela forma. O diabo, ele quer trazer sentença, ele quer trazer condenação, mas a palavra de Deus nos diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, se aquele homem não estava em Cristo Jesus, ele estava condenado, porque ele estava fora da presença do Senhor. Aleluias. A posição que ele estava no pátio do templo significava que ele estava fora. Ele não estava coberto pelo sangue do Cordeiro. Ele estava ali à mercê de Satanás, sendo envergonhado, sendo humilhado, em nome de Jesus. Mas ali havia dois homens, que a palavra diz, no início do texto, que eles subiram juntos. E o nome apóstolo significa enviado sobre uma missão. Eles estavam sobre uma missão do Senhor. E quando eles andavam em dois, era assim que o Senhor enviava. Lembra que o Senhor disse aos seus discípulos que eles não saíssem de Jerusalém, porque o Espírito Santo ainda ia ser derramado e eles precisavam estar fortalecidos. Não saia de Jerusalém enquanto não vier sobre vocês o poder, né? O poder de Deus, a força para que eles pudessem resistir a tudo que viria pela frente, né? Aquela perseguição tamanha, muitos morreram pelo nome do Senhor, muitos tiveram mortes trágicas, mas eles não negaram o nome do Senhor. Mas aquele homem estava numa condição vulnerável, porque ele estava à mercê de Satanás. Ele não estava coberto pelo sangue do Cordeiro. Em nome de Jesus. A posição que João e Pedro estavam de enviados do Senhor mostrava quem eles eram, servo de Deus. Eu creio que aquele homem, né, que estava na posição inferior, embaixo, quando Pedro, né, chamou aquele homem e disse, olhe nos meus olhos, aquele homem estava na condição de olhar para o chão, para baixo. Aquele homem tinha tanta vergonha daquela situação, mas mesmo assim, para ele era mais fácil continuar naquela situação do que tomar uma atitude. Deus quer que nós venhamos hoje tomar uma atitude para que nossa vida possa ser mudada, porque Deus, ele não é invasor. Ali, aqueles homens não podiam pegar aquele homem, né? E fazer com que ele entrasse ali no templo. Aquele homem tinha que entender que ele precisava entrar na presença do Senhor. Aleluia. E Pedro diz, fitando nos olhos, olhe para mim. E quando aquele homem olha nos olhos de Pedro, aquele homem enxergou o brilho do Espírito Santo, e creio eu que aquele homem ficou pensando, o que tem esse homem? Que brilho! O que ele tem de diferente? Eu quero isso. E Pedro diz, olha, você está esperando uma migalha, mas eu não vou lhe dar migalha,
porque o que eu tenho, aleluias, é aquilo que o Senhor me deu. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas aquilo que eu tenho, eu lhe dou. Sabe o que Pedro estava dando, aquele homem? Uma palavra, a palavra de vida, aleluias. E essa palavra é Jesus. Pedro estava apresentando Jesus ali para aquele homem, dizendo: olha, você tem hoje a oportunidade de mudar de vida. Basta tão somente que você se decida a tomar uma atitude, porque veja como Deus faz. O Senhor, ele não é invasor. Ele nos diz: olha, eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir essa porta, eu entrarei. Ele não é invasor. Sempre ele nos faz o convite a conhecê-lo. E sempre ele usa pessoas, ele usa os seus servos, né? A palavra de Deus está aí, acessível a todos, e muitos têm ignorado, perdido a oportunidade. Aquele homem olha para Pedro, recebe aquela palavra, e Pedro diz a ele: aleluias, o que eu tenho, eu te dou. E em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Deus hoje está dizendo a mim e a você: saia dessa condição de medo, essa condição que tem te aprisionado, essa condição que tem trazido vergonha e humilhação para a sua vida. Muitas vezes nós somos levados, né, a olhar, em vez de nós olharmos para o Salvador, olhamos para os nossos problemas, para situações que nos aprisionam, e as nossas almas vai se entristecendo, nós vamos ficando sem forças. E o inimigo das nossas almas pega, né, essa parte vulnerável nossa, porque a palavra de Deus diz que Satanás vive ao derredor, procurando uma alma para tragar. E ele vai descaracterizando tanto o ser humano, até ele ficar numa condição bem frágil. Porque o diabo veio tão somente para quê? Para roubar a saúde, é o que estava acontecendo com aquele homem, para roubar os sonhos, em nome de Jesus, e para matar, né, o desejo da pessoa viver em família. Aquele homem estava totalmente descaracterizado e ele tinha optado a viver fora, porque aquele homem não conhecia Jesus. Mas aqui, através da vida dos apóstolos, o Senhor levou os apóstolos àquele lugar para que pudesse dar uma palavra. E hoje eu quero te dizer, a palavra que Deus tem liberado sobre a minha e sobre a sua vida é para que você possa liberar sobre a vida de outras pessoas, porque ele veio para trazer vida, e vida em abundância. Uma vida que transborde. Você não pode ter uma vida miserável, ser enfermo, ser doente, né? Estar afastado da sua família, na sua casa ser um caos, seus filhos perdidos no álcool, na droga, na prostituição. Não, em nome de Jesus. A promessa de Deus é uma vida abundante. E muitas vezes a gente diz assim: essa vida lá no céu. Não, é aqui. É aqui, enquanto nós estamos aqui, é viver contra, né? Na direção do mundo, na direção contrária. Enquanto muitos, aleluia, Jesus, estão, né, satisfeitos com essa vida miserável, porque eles ficam nessa condição miserável, eles aceitam e acham que é normal. Nós não podemos achar normal viver uma vida miserável, uma vida aprisionada. Não, em nome de Jesus. Nós temos uma promessa sobre nossas vidas e nós vamos viver tudo aquilo que Deus tem para nós. E aqui, o templo significava um lugar aberto ao público, onde ele não tinha, né? Ele não tinha cobertura. Eu tive a oportunidade de conhecer esse templo, as ruínas do templo lá em Jerusalém, e tinha muitas pilastras, e a gente começa a imaginar qual estrutura, né, era feita aquele templo. Lembra quando Jesus, né, estava ministrando no templo, e Jesus disse: não ficará pedra sobre pedra. E lá hoje está a ruína daquele templo. E aquele homem estava à porta daquele templo. Ele não enxergava que ali estava a cura. A presença do Senhor estava na casa do Senhor. Pedro e João chamam aquele homem para que aquele homem pudesse conhecer Jesus. Aleluia. A figura do homem era um homem doente dos pés,
sem firmeza nos ossos, né? Artelo significa isso, que eles tinham deformações nos seus ossos, nos dedos dos pés, na tíbia, né? Na parte do tornozelo. Significava que ele não conseguia ficar em pé. Ali, os pés dele vacilavam, né? Não eram firmes, aleluia. E ele se arrastava numa condição miserável, pois ele era mendigo e vivia por esmola. Aleluias. Quando os apóstolos encontraram aquele homem que pediu esmola, aquele homem estava do lado de fora. Mas a partir do momento em que Pedro e João exerceram uma autoridade, porque o que Pedro fez foi usar da autoridade que estava sobre a vida dele, aleluias, quando ele disse, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas aquilo que eu tenho, autoridade em Jesus, eu lhe dou. Levanta e anda em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. E hoje Deus diz para nós, levante e ande, tome uma atitude, saia dessa condição de medo, de miséria, de enfermidade. Hoje eu passei por uma situação, eu digo sempre que o Senhor faz comigo, Ele faz com que eu viva a palavra na íntegra. Todas as vezes eu tenho dito isso. E hoje, logo cedo, eu falei com a minha amiga, querida, eu não estou me sentindo bem, né? Eu já deixo avisado, né? Mas no meu espírito eu estou posicionada. Mas eu disse para ela, ó, de qualquer forma, fique atenta, porque se eu não puder entrar, né, para que ela pudesse conseguir uma outra pessoa para ministrar no meu lugar. Mas quando Deus, aleluia, ele determina que você esteja nesse lugar, você precisa ter a sensibilidade. Porque, presta atenção, os dois subiram ao templo na hora da oração. E que hora era essa? Era a hora nona. Gravem isso, em nome de Jesus. A palavra diz que esse homem, né, ele tinha essa enfermidade desde o ventre da mãe. Isso significava que existia um problema na vida antepassada daquele homem. Os seus antepassados, aquele homem carregava uma maldição hereditária, heranças malignas. Herança, nós temos ideias que são coisas boas. Quando os pais morrem, os filhos herdam aquilo que é de direito. Só que aquele homem tinha uma carga negativa, ele tinha heranças espirituais, porque a palavra diz que ele, desde o ventre da mãe, ele era doente, ele era deformado. Então, aquele homem carregava uma maldição hereditária, carregava uma herança maligna. E a maldição significa a condenação. Aquele homem era sentenciado por Satanás para viver naquela condição de enfermo, para viver na condição de miséria, humilhado, olhando para o chão, olhando para baixo. Aleluia, Jesus. E, em primeiro lugar, o que nós aprendemos com essa palavra? Que nós precisamos ser um instrumento de Deus onde quer que nós estejamos. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para orar, para falar com Deus. Mas logo ali, eles se colocaram na posição de servos e viram que ali tinha um homem em uma condição miserável, aprisionado por Satanás. Você precisa ter esse olhar, porque a palavra de Deus diz que aqueles que são da carne vivem na carne, mas aqueles que são do Espírito discernem aquilo que é do Espírito. E logo Pedro e João discerniram que ali havia uma maldição sobre a vida daquele homem. A palavra de Deus em Marcos 16, 15. E disse-lhes Jesus, quem está dizendo? Jesus. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aleluias, glória a Deus. Assim estava Pedro e João, debaixo do envio do Senhor, pregando a palavra. Aquele homem que era, né, desprezado, ali largado à porta. Talvez você veja esse homem como essa figura, desprezado e largado. Mas não, aquele homem, a palavra diz que ele era levado àquela porta. Porque existia, nas leis passadas, na lei mosaica, a lei dizia que
Os judeus deveriam dar esmola aos homens que tivessem, né, à frente do templo. Ali, eles iam para o templo, iam cultuar a Deus, mas eles levavam já a sua oferta para ofertar na vida daquele homem. Mas a palavra diz que era uma oferta de caridade, porque foi isso que a lei mosaica instituiu. Mas quando o véu foi rasgado, aquele homem poderia adentrar o templo, né? E Deus, ele criou uma lei, aleluias, para que mesmo eles não podendo entrar no templo, os deficientes pudessem ser supridos em suas necessidades. Mas quando o véu foi rasgado, quando a entrega perfeita, quando o sacrifício foi entregue, o véu foi rasgado e todos nós temos acesso ao Pai. Não precisamos de intermediário para falar com Deus. E, em segundo lugar, não colaborar com a miséria. O nosso papel é retirar pessoas das garras de Satanás, da condição de escravo. No versículo 6, quando Pedro diz, ele poderia dar uma esmola e seguir em frente para a sua oração, mas ele sabia quem ele era em Jesus Cristo. Pedro era aquele homem, aleluias, grosseiro, arrogante, que desembaiava sua espada e cortava a orelha, né, do soldado. Como naquele episódio, na narrativa, diz que quando Jesus estava sendo entregue ali aos fariseus, Pedro retirou a sua espada e cortou a orelha do soldado mau. Então, esse era Pedro, deformado, arrogante, miserável, como nós. Mas Pedro foi transformado e Pedro entendeu quem ele era em Jesus Cristo. E ele diz, olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Sabe o que eu tenho? Eu tenho vida, eu tenho a vida de Jesus dentro de mim e eu quero te dar essa vida, porque a palavra de Deus diz que quem é salvo quer salvar. Ele não contribuiu para aquela situação miserável. Muitas vezes sentimos até, né, dó das pessoas que pedem, né, que pedem esmola. Não quer dizer que você não vai ajudar, que você não vai sanar aquela dor naquele momento, sim, mas independente de que você venha ofertar na vida de alguém, porque você deve fazer com amor, com o coração aberto, você deve estar alimentado, estar suprido da palavra de Deus para que você possa derramar uma palavra de vida sobre a vida dessas pessoas que estão sentenciadas por Satanás, porque o nosso papel é arrancar cada vida das garras de Satanás. Aleluia. E quando ele diz, levanta e anda, Pedro estava dizendo para aquele homem, tome uma atitude, porque só depende de você. A palavra de Deus nos diz, olha, se você crê, você vai ver a glória de Deus. Você precisa confiar. Claro que aquele homem tinha medo, né? Eu creio que aquele homem com aquela enfermidade já de nascença, ele via, não, isso aqui é impossível. Como vou eu ficar em pé? Mas aquele homem tomou uma atitude, ele ouviu a palavra, ele recebeu a palavra, e ali ele se levantou. Aleluia. E em terceiro lugar, não se prostre a Satanás. Aquele homem olhava para baixo, para o chão, né? Apenas estendia a sua mão para pedir esmola, migalhas, dinheiro. E na palavra de Deus, em 1 Timóteo 6,10, a palavra nos diz, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Veja em que condição Satanás quer escravizar uma pessoa. Você já parou para observar que sempre quando nós temos problemas, temos tormentos, situações, é por causa de dinheiro? A raiz, o mal começa dessa raiz. Nós começamos a ficar preocupados, né? Se temos contas para pagar, se as nossas necessidades serão supridas. A palavra de Deus diz que Deus, ele veste o lírio dos vales, ele alimenta os pássaros, e ele vai esquecer dos filhos, e ele diz, não vos turbei o seu coração por nada, apresente diante de mim com oração e súplica, e ele tem nos sustentado, ele tem suprido as nossas necessidades, mas quando você não conhece Jesus, você vive uma vida humilhada, você vive atormentado, e é isso que Satanás quer fazer, ele quer fazer você
ficar amarrado à necessidade de dinheiro e colocar o dinheiro em primeiro lugar. E até muitos relacionamentos, famílias são desfeitas, porque a palavra de Deus diz que a raiz que cria todos os males é o amor ao dinheiro. E o que é esse amor? É uma escolha. Quando nós escolhemos, né, algo material do que o Senhor, nós fazemos uma confusão, a nossa vida espiritual fica em desordem, totalmente desequilíbrio, como os pés daquele homem era vacilante. Ele não tinha equilíbrio, porque sem o Senhor nada podemos fazer. Aleluias. Cada um de nós temos uma fraqueza, e Satanás sabe. Veja que existem pessoas que têm problema com álcool, Satanás vai e escraviza com álcool. Existem pessoas que têm problema na área sexual, e Satanás escraviza na prostituição. Existem pessoas que têm problema com jogos, e Satanás vai e escraviza. Eu não sei, né, o que você tem passado, quais são essas fraquezas que na sua família existem pessoas que estão aprisionadas por Satanás, mas você precisa estar posicionado como Pedro e João. Estender as mãos, sim, para levantar, não para acusá-lo e envergonhá-lo, porque a palavra de Deus diz que a luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra principado e potestade, dominadores que atuam nas hostes celestiais, significa no mundo espiritual. Você não sabe que quem está por trás de um comportamento de uma pessoa que vive totalmente desequilibrada. Eu escuto muitas pessoas falarem que têm problemas, né, com familiares com droga, e eles falarem assim, mas aquela pessoa é miserável, não toma vergonha. E eu sempre venho falando, querido, em nome de Jesus, não é ele. O demônio, ele tem aprisionado, e a pessoa não enxerga, porque a palavra de Deus nos diz que Satanás, o príncipe desse mundo, ele cega o entendimento do povo. Significa, quando chama ele de príncipe, é que ele tem autoridade, ele tem legalidade para agir. E aqueles que estão fora, aleluias, como aquele homem estava fora do templo, fora do abrigo do Senhor, ele estava à mercê de Satanás. Satanás, ele pode tocar. Então, Satanás, ele tem agido na fragilidade. Talvez você não tenha esse tipo de vício, mas existe uma fragilidade em você. Porque nós somos seres humanos, nós somos pecadores, nós somos, sim, né, suscetíveis a erros. Em nome de Jesus, todos nós temos uma fragilidade. Satanás é espírito, ele não dorme. Nós precisamos estar vigilantes na posição, porque ele veio, né, só para roubar, para matar e para destruir. E o que Satanás quer? Ele não está preocupado se você tem dinheiro, não. Ele quer te aprisionar com aquilo, com que seus olhos enchem, com aquilo que te chama a sua atenção. E ele vai trabalhar naquilo que você deseja. Ele vai trabalhar nos seus sentimentos para fazer com que você fique fragilizado. E aí ele agir. Eu lembro da parábola, né, das virgens, né, em Mateus 25, que fala que haviam 5 virgens prudentes e 5 loucas. 5 estavam cheias, né, da presença do Senhor, do Espírito Santo, ainda levava a reserva, a palavra guardada dentro do seu coração. E as 5 nécias eram até cristãs, iam para a igreja, assistiam o culto, mas não tinham o Espírito Santo. Estava vivendo como esse homem fora da cobertura. Quando o noivo chegou, elas cochilaram, toscanejaram, ó, e dormiram, cochilaram, aquele cochilo rápido, e ali o noivo chegou. Levou a que estavam cheios da sua presença, e elas ficaram. E quando bateram na porta, o Senhor disse, eu não as conheço. Em nome de Jesus, não perca essa oportunidade, porque hoje Deus, ele está nos dando essa oportunidade, como deu a oportunidade àquele homem. Hoje, no templo, a cura está em Jesus. A palavra de Deus nos diz, em João 8, versículo 32, conhecereis a verdade, e essa verdade vos libertará. Aqueles homens estavam chamando, aleluias, aquele homem que estava numa condição de miséria, para conhecer Jesus, quando ele disse, levante, tome uma atitude, para que sua vida possa mudar. E hoje Deus está dizendo para mim e para você, se levanta, toma uma atitude, saia dessa condição de miséria, de coitadinho,
Talvez você até sinta, né? Goste de ficar nessa condição, está tão acostumado que diz, não, é melhor eu estar aqui, que pelo menos, aleluia, Jesus, eu ainda recebo algumas migalhas. Não, Deus, ele tem promessas e você precisa viver essa promessa. E no versículo 7 diz, e tomando pela mão direita, levantou e logo os seus pés, artelos, se firmaram. O que a palavra está nos dizendo? Que Pedro tomou aquele homem pela mão direita e logo os pés deles, que eram vacilantes, que estavam em desequilíbrio, se tornaram firmes, porque ele teve ali um homem que estendeu a mão, um homem que foi curado e que ali estava derramando a sua cura sobre aquela vida. O reino de Deus funciona assim. Nós somos curados para derramar cura. Lembra também da mulher samaritana? Que o Senhor disse para ela, se você soubesse quem está falando com você, você é quem pediria água, e eu lhe daria essa água, e você não sentiria mais sede. E dentro de você, né, nasceria uma fonte de água viva. Aquela mulher recebeu aquela palavra, ela foi alimentada e ela saiu evangelizando, falando do amor do Senhor, que ela havia conhecido um profeta que havia revelado a sua vida. Em nome de Jesus, quem é salvo quer salvar. Você precisa estar posicionado onde quer que você vá, ser instrumento do Senhor para levar a palavra de Deus. Aquele homem ouviu o comando, ele ouviu a palavra, porque aquela palavra foi dita, no nome do Senhor Jesus, o Nazareno, levanta e anda. E hoje é no nome do Senhor Jesus, o Nazareno, que eu digo para vocês, levanta e anda. Saia dessa condição de coitado, né? Dessa condição costumeira de você se acostumar com a miséria. Não, em nome de Jesus, a palavra de Deus diz que nós estamos limpos por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Que hoje os seus ouvidos espirituais estejam abertos. E no versículo 8, olha qual foi o posicionamento de um homem que estava ali largado, humilhado, olhando para o chão, ao ponto de Pedro dizer, olhe para mim, porque significava que ele estava olhando para o chão. Mas no versículo 8, as coisas vão se transformando, né? Diz, e saltando ele, pôs em pé e andou. A palavra diz que aquele homem ele recebeu aquela palavra no seu espírito. Ele ficou de pé, ele saiu daquela condição miserável e ele tomou uma atitude e ele andou. Ele acompanhou aqueles apóstolos. Eles seguiram. E ali todos naquela cidade, naquelas cidades ficaram, né? Ficaram chocados com aquilo que tinha acontecido. A palavra diz que a multidão seguia, aquele homem seguia o apóstolo, e as multidões seguiam o milagre. Deus quer hoje que você siga o milagre, porque Ele nos dá, né, essa oportunidade de sermos curados. E andando, aquele homem, aleluias, já não podia mais esconder aquilo que Deus havia feito, porque todos estavam vendo, porque a palavra de Deus diz que ele estava andando e louvando a Deus, ele estava enaltecendo o nome do Senhor. Glorifique a Deus, porque verdadeiramente Ele tem cuidado de nós. Existem pessoas que estão numa condição miserável, escravizada por Satanás, e nós estamos nos queixando, procurando bobagens, que precisamos disso e aquilo, nós precisamos de Jesus. Nós precisamos adentrar no templo, nós precisamos ter intimidade, ter comunhão com o Senhor, nós precisamos conhecer Jesus. A palavra de Deus diz em Marcos 15, 34, a hora nona, Jesus entregou o seu Espírito. E o castigo que nos traz a paz, né? O escrito de dívida foi rasgado a partir dessa entrega. E veja a revelação da palavra. Lembra que no início da palavra diz que os discípulos iam orar. E a hora era a hora nona, às 3 horas da tarde. Foi o mesmo horário, aleluias, que Jesus entregou o seu Espírito. Foi a hora nona. O véu foi rasgado. E por isso nós temos acesso ao Pai. E o castigo, aleluias, que nos traz a paz,
Jesus se entregou como oferta à vida. Talvez a gente não entenda, né? Como os servos de Deus pensam. Meu Deus, como é que eu posso estar vivendo momentos de situações, né? Com tantas situações, com tantos problemas, mas você ter paz em meio à tempestade. Não foi assim que Jesus disse? Aquieta-te. Ele é aquele que dá ordem quando tudo se levanta. Você pode estar vivendo muitas situações e você dizer, meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? Existe um caminho que é Jesus Cristo. Entregue seus caminhos ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Foi necessário para aquele homem se levantar, quando olhou para os olhos dos apóstolos, ele confiar. Ele ouviu a palavra, ele recebeu a palavra e ele confiou. Você precisa confiar na palavra de Deus. Se entregar é confiar ao plano do Senhor, porque os propósitos de Deus são maiores, os pensamentos dele são maiores sobre mim e sobre você. E quando você entrega a sua vida no altar do Senhor, todas as coisas são transformadas. Tudo aquilo que estava desorganizado, desequilibrado, começa a ser ajustado. E Deus vai curando a sua casa, a sua família. Ele vai fazendo nova todas as coisas. E aqui, o que é que eu vejo? Que existia uma maldição sobre a vida daquele homem. Aleluias. Aqueles homens, né, estavam levando a palavra de Deus, o evangelho, as boas novas, que traz cura e libertação. E hoje, essa palavra vai trazer cura. E o que o Senhor falou comigo? Deus hoje está quebrando maldição hereditária, heranças espirituais, desde o seu ventre, desde o ventre da tua mãe, desde quando você nasceu. Deus está quebrando. E ele está desabilitando, tirando toda a legalidade de Satanás e fazendo nova todas as coisas, porque foi para a liberdade que o Senhor nos chamou. Amém? Que o Espírito Santo continue ministrando o seu coração. Vamos orar essa palavra e que todas as cadeias vão ser quebradas, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Poderoso Deus, nós rendemos graça ao teu santo nome, Pai. Oh Deus, queremos colocar nossas vidas diante do teu altar. Meu Deus, existem situações em nossas vidas, gerações, Pai, em nome de Jesus, que vem se perdurando, malignidade sobre gerações que nós nem mesmo conhecemos, mas existe uma legalidade no mundo espiritual. Nós queremos te pedir perdão, Pai, em nome de Jesus, pelos nossos bisavós, os nossos tataravós, em nome de Jesus, que sejam quebrados, Pai, em nome de Jesus, nessas cadeias geracionais, que sejam quebradas toda a malignidade, toda a prisão espiritual, que o Senhor visite, Pai, quando essa habilitação foi dada, e que Satanás seja agora desabilitado, que o Senhor passe com teu sangue, perdoando os nossos pecados, os pecados dos nossos familiares, em nome de Jesus, quebra toda a sentença, que todo o sangue, meu Pai, que foi oferecido, em nome de Jesus, seja cessado agora. E quando o Senhor, Pai, entregou o seu espírito, na hora nona, o escrito de dívida foi rasgado. Que seja cessado agora no mundo espiritual toda a dívida pelo sangue do Cordeiro. Eu denuncio em nome de Jesus e que seus filhos e filhas sejam visitados com poder libertador, com o poder de Jesus Cristo, que eles possam se levantar em nome de Jesus e andar para um novo tempo. Pai, eu também quero te apresentar, em nome de Jesus, pedidos, aleluia, Jesus, que foram colocados diante do teu altar, por libertação, por cura de vícios, por enfermidades, que as cadeias sejam quebradas, em nome de Jesus. Meu Pai, eu também te peço, Pai, pelas vidas espirituais, Pai, em nome de Jesus, dos seus filhos e filhas que aqui estão ouvindo essa palavra. Meu Deus, que toda apostasia, que todo esfriamento espiritual venha cair por terra, aquilo que Satanás tem usado, toda a fragilidade que ele tem agido em nossas vidas, passa com teu sangue e fecha, nos fortalece, nos alimenta hoje com a tua palavra, que a gente possa tomar uma posição, e aqueles que não te conhecem, entregar a vida ao Senhor, confiar e saber que sem o Senhor nada podemos fazer. Deus, nós colocamos também os pedidos, Pai, de causa nas justiças que estão se perdurando, sentença que o homem decretou, mas que seja quebrado pelo juiz do juiz, que o Senhor bata o seu martelo, que venha esmiuçar toda a injustiça, que dê vitória aos seus filhos e filhas, e que tão somente a gente possa sair como aquele homem que se levantou e andou, aleluias, e foi glorificando o teu santo nome. Recebe as nossas vidas, Pai, no teu altar, em nome de Jesus.
Faça essa oração. Senhor Jesus, eu te peço perdão pelos meus pecados. Senhor Jesus, eu rompo hoje com falsas alianças feitas com o mundo, com falsos senhores, com falsas senhoras. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida para viver no Senhor um novo tempo e que meu nome seja escrito no livro da vida para que de lá jamais saia. Amém? Que Deus abençoe a todos. Eu ligo essa oração. Aqui na terra está ligado nos céus. E peço agora aplausos àquele que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor e toda a majestade. O Senhor Jesus Cristo, o Nazareno, ele te visita com cura, ele te visita com libertação. Amém? Que vocês possam compartilhar